Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, portanto, sentado aqui no Monte das Oliveiras, falando sobre as últimas coisas, são os seus últimos ensinamentos nesse período. É claro que com os seus discípulos no íntimo, ele ainda vai para aquele cenáculo, acerca do que a gente lê, qual tenha sido o conteúdo das conversas, no Evangelho de João, no capítulo 14, do capítulo 14 até ao capítulo 18, você vê quais foram os conteúdos daquelas conversas, riquíssimas, riquíssimas, de Jesus com os seus discípulos. Pois bem, mas aqui perante o povo, a última fala pública de Jesus antes da cruz. E o Evangelho de Mateus, tanto quanto o de Marcos, no capítulo 14, ou Lucas, no capítulo 22, ou ainda João, no capítulo 11, nos indicam que essa é uma estação em relação à qual tem um véu se fechando. Aqui tem um elemento de natureza didática e há um corte para estabelecer o que precisava ser dito. E Jerusalém, diferentemente do que a Galiléia inspirou a Jesus, bem-aventurado, os humildes, os quebrantados, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, tudo isso, Jerusalém inspira guerra, morte, destruição, fim do mundo, beligerância global, universal, perseguição, ódio religioso, fanatismo, todos os temas, falsos cristos, falsos profetas, tudo que Jesus disse que de ruim poderia acontecer, ele fala olhando para Jerusalém, porque Jerusalém é o vulcão, é o Vesúvio do Apocalipse. Jerusalém é o Monte Santa Helena do Apocalipse. Jerusalém é a ilha de Santorini do Apocalipse, onde há essa eclosão. E vocês ainda viverão para ver como esta Jerusalém que está aqui é um dos elementos mais perigosos no que diz respeito a produzir a convergência de uma terceira, quarta, tantas quantas sejam as guerras mundiais pavorosas e apocalípticas que a gente possa vir a ter. Deus nos livre e nos salve e atrase esses dias o máximo possível e dê consciência aos inconscientes acerca dos males pavorosos que fazem e dê temor e tremor aos que deliberadamente fazem o mal sabendo que o estão fazendo. Lá naquele lugar como hoje, nós vemos e sabemos que está acontecendo um dos maiores males conscientes praticados na história humana, nos nossos tempos, do século XX para cá. Pouca coisa foi tão lucidamente diabólica quanto a gente vê acontecendo em Gaza, mas tem crente que não enxerga nada e ainda fica com raiva de mim. Pois bem, são ensinamentos esses aqui, do pequeno Apocalipse. Jesus disse, olha, tudo que tinha para ser dito, tudo que serve como chave hermenêutica, como chave interpretativa, para a leitura da revelação dos céus, ou para a leitura da revelação ordinária, horizontal, da terra, das suas políticas, das suas geopolíticas, e dos seus múltiplos interesses escusos, na maioria das vezes, malignos, como a gente viu aqui no Congresso Nacional ontem à noite, nos dá, todavia, Jesus, a chave interpretativa para ninguém ser enganado. Para eu e você não sermos enganados, só será enganado se quiser. Se não quiser, vai saber de que lado bom é o lado que se deve escolher para viver. Você está me entendendo? Então ele conclui esse conjunto de ensinamentos e disse aos seus discípulos, sabeis, olha qual é a primeira expressão aqui do verso 2 do capítulo 26, sabeis, sabeis. É interessante porque ele ficou desde o início, desde que perguntaram a ele, olha, vê que pedras, que construções, dize-nos, quando será o sinal da tua vinda? E ele sentou no Monte das Oliveiras e começou a ensinar. A ênfase dele durante tudo que a gente viu aqui, depois durante as parábolas, após o que ele havia dito de objetivo e de explícito sobre o que aconteceria, e vem as parábolas ajudando-nos a nos posicionar em relação àquilo.
e nos advertindo de que a nossa maior tentação nesse período seria o vácuo da espera, do interregno, onde entram falsos profetas, falsos cristos, mentiras de todo lado, interpretações danosas, loucas, maluquices, ou desistências, ou ele está demorando a voltar, então eu vou fazer o que eu quiser, vou usar o nome dele mesmo, desbragadamente, agora é minha hora, é minha vez. Tudo que a gente já viu aqui, eu não vou repetir tudo outra vez. Mas, diferentemente do que ele tinha dito antes, cuja ênfase era não sabeis a hora, não sabeis o dia, não sabeis a época, não sabeis como o pai de família também não sabe a hora em que o ladrão virá à noite. Não sabeis, e porque não sabeis, vigiai, estai apercebidos, aprendei a andar por vós mesmos, com a vossa própria consciência, porque não sabeis. Aprendam a saber aquilo que pode ajudar vocês a andarem na trilha e no caminho onde vocês não sabem quais são as ocorrências futuras de nenhuma natureza, muito menos aquelas vinculadas à volta do Filho do Homem. Não sabeis. Aqui, ele diz sabeis. Sabeis o quê? Quando ele diz não sabeis, é para a gente não ficar brincando de saber ou de achar que encontrou qual é o fio da meada da charada. Como alguns que ficam vendendo apocalipses para vocês o tempo todo, dizendo, eu entendi melhor do que ninguém a sequência, a cronologia. Estão mentindo, não estão sendo honestos, são intelectualmente desonestos, academicamente falando, até do ponto de vista do estudo teológico, bíblico, eles são completamente desonestos com vocês, os que dizem, eu sei. E dão uma cronologia. Depois disso vai acontecer, isso vai passar 3 anos e meio. Aí Jesus vai chegar, vai voltar, vai pegar, vai... Tudo mentira! Tudo mentira. Eu dou a cara para apanhar. Estou dando há 52 anos a cara para apanhar. Ninguém se levantou para me contradizer. A Ellen White, era tudo que eu queria encontrar com ela, para ela ficar calada. Calada. Nas invenções visionárias de sua mente nervosa. Mas aqui, Jesus diz, sabeis. Quando Jesus diz sabeis, é para eu saber e não esquecer. Quando ele diz não sabeis, é para eu não me preocupar, só cuidar daquilo que ele mandou que eu cuide. Que eu introjete aquilo que ele mandou que em mim habite. E que eu aprenda aquilo que ele diz que é essencial para que eu aprenda também, simultânea e concomitantemente, a viver. Aqui, todavia, ele diz sabeis. Ou seja, não adianta alguém dizer, não, eu não sabia. Não, sabeis. Sabeis. Fiquem sabendo. De fato, eles ainda não sabiam. Mas Jesus quer que eles já fiquem sabendo antes. Por que Jesus queria que eles ficassem sabendo antes? Essa é a pergunta. Se eles ainda não sabiam, porque eles não conseguiam entender, como nenhum de nós, nem o que iria acontecer no minuto seguinte. Como Jesus disse em Mateus 6, pois vós não sabeis e não tendes controle nem sobre o meio metro, sobre o próximo meio metro, sobre o próximo côvado de passo que vocês vão dar na vida. Vocês não sabem. Algo pode acontecer no meio metro anterior, eu posso ficar aqui para sempre, nunca mais sair daqui e ser posto daqui ou numa sepultura ou numa cremação, porque ninguém sabe, ninguém tem controle. É preciso aprender a não saber. E é preciso aprender a saber. O que Jesus queria que eles soubessem, embora eles ainda não soubessem? Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Esse dado histórico, eles sabiam, estavam lá para a Páscoa. Faltavam 2 dias. No dia seguinte seria a parecede pascual, a preparação final para a prática da celebração da Páscoa. Sabeis que há 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Agora, saibam também, para além do calendário óbvio e imediato de que vem aí a Páscoa, sabei que eu serei o cordeiro dessa Páscoa. E João Batista não estava fazendo poesia. João Batista não estava fazendo poesia. João Batista não estava fazendo poesia quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem é o Cordeiro.
Isso vocês não podem esquecer nunca, e foi isso que esqueceram quase que de todo entre nós. E que o Filho do Homem é o Cordeiro que já tirou, que tira o pecado. Significa, no tempo verbal escolhido pelos escritores dos evangelhos, um presente contínuo. Tirou, tira e tirará. Eis o Filho, eis o Cordeiro de Deus que tira. Tirou ontem, tira hoje, tirará sempre o pecado do mundo. É uma Páscoa definitiva. Não há mais necessidade depois disso de sacrifícios de bodes, de touros, de bois, de vacas, de cordeiros, de carneiros, de ovelhas, de passarinhos. Não há mais necessidade de altar nenhum para nele se queimar nada, se sacrificar nada. Não há mais nenhum dinheiro que seja dado como sacrifício, ou oferta entregue como oferta de manjares, ofertas de ação de graças, ou oferta disso ou daquilo, obrigatoriamente, nada mais. Acabou. A religião morre na cruz. Os seus ritos, com os seus sacrifícios, com os seus sacerdotes, com os seus sacerdócios, com suas legislações de agrado a Deus, com o ritualismo mecânico que, se supostamente for completado, Deus se sente obrigado a fazer aquilo que foi a promessa humana feita a nós, se a gente completasse a novena, ou o sacrifício, ou a campanha, ou seja lá por que nome você queira batizar esse processo, esse período. Tudo isso é sagrado, mas não é santo. Tudo isso é religião, mas não é evangelho. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa. Isso é história cronológica. Agora, sabeis que o Filho do Homem, fiquem sabendo, entendais que juntamente com a Páscoa, essa é a mensagem final, essa é a última Páscoa necessária. Essa é a última Páscoa necessária. Essa é a escatologia final, é a da religião. É a religião tendo o seu véu arrancado, a sua face revelada e a sua significação desconstituída da maneira mais revolucionária possível em relação a um dos tópicos, provavelmente o tópico mais tabu de toda a história da civilização e da alma humana, em todos os lugares onde tem havido homens, o tabu da religião. Religião é sempre tabu. Vem Jesus e pá! Quebra essa mesa de pedra da religião. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Isso você tem que saber. Isso você tem que saber. E é isso que estão lavando da cabeça de vocês todo dia. É campanha de Elias, campanha de Gideão, campanha da oração de José, do jejum de José, do voto de Jacó, campanha da oração de Sansão no templo de Gaza, é campanha disso e daquilo, é tudo contínuo, porque se você parar, Deus suspende a bênção. Isso tudo é religião do diabo sendo ensinada a você sem que tenha havido, como houve, a suspensão de todas as coisas, porque Jesus é a consumação. Houve a suspensão porque aconteceu na cruz a consumação de todas as coisas. O mundo continua, mas num certo sentido ele acabou na cruz. E eu já sei aquilo em relação ao que o mundo acabou. E que tipo de mundo que acabou? Não acabou o mundo cosmos, não acabou o mundo sociedade fraterna relacional, mas o mundo sistema recebeu seu veredito definitivo na cruz e na ressurreição de Jesus, que rasgou o seu poder. E os dias desse poder do mundo, que é um poder, o poder sistêmico, o poder do déspota, do tirano, do caudilho, do imperador, do dominador, do autocrata, do oligarca, dos que acham que são os donos das almas dos homens, é um poder que tem dias contados, está em processo de regressão, é um tic-toc, 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 para acabar. Por isso, esses que são os representantes desse poder diabólico no mundo,
que em geral são os dirigentes dos povos, estão tão desesperados, porque inconscientemente eles sabem que eles estão vivendo uma contagem regressiva para o final desse poder demoníaco que eles exercem politicamente contra os seres humanos em nome do bem-estar humano. Essa é a maior malignidade que a gente poderia conhecer. E Jesus diz: sabeis que o que é histórico vai ter seus dias de cumprimento. Uma vez que haja esses dias de cumprimento, essa Páscoa vai continuar para quem não tem consciência. Mas para quem tem consciência, a Páscoa já houve, e houve de uma vez e para sempre. Eu, por exemplo, a Páscoa para mim é um tempo de descanso. Porque a minha Páscoa é todo dia. Jesus é o meu Cordeiro Pascal. Hoje é meu dia de Páscoa, é todo dia, toda hora, todo segundo. É dia de perdão, de graça, de remissão, de encobrimento, de redenção, de acolhimento, de abraço divino, de misericórdia, de iluminação bondosa para eu enxergar melhor a vida com esperança. Essa é a minha Páscoa, todo dia. Todo alimento que eu como é minha Páscoa, toda água que eu bebo é minha Páscoa, todo vinho que eu tomo é minha Páscoa. Eu vivo uma vida pascualina em Cristo Jesus, num cumprimento, como Paulo diz, pois Cristo Jesus é a vossa Páscoa. É um estado existencial, perene, contínuo, presente em nós. É uma existencialidade pascal, sabendo que está tudo pago, consumado e não há mais dívida nenhuma, e que o que era ameaça passou por sobre mim para sempre e não vai voltar mais. Saibam isto. E que a razão de ser assim é que o Filho do Homem será voluntariamente entregue. Ninguém vem aqui me pegar e me prender. Eu estou aqui para ser preso. Eu vim para cá para ser morto. Ele mesmo disse isso quando olhou para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-te como uma galinha reúne o seu pintinho seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Ou quando Herodes mandou um recado dizendo que queria matá-lo, e aí mandou dizer a Herodes: dizei a essa raposa, que era uma das declarações políticas mais gravosas que poderia dirigir a uma autoridade. Naqueles dias Herodes era o rei em questão na Judéia. Dizei a essa raposa que hoje eu curo, amanhã eu expulso demônios. Isso só vai terminar no terceiro dia, quando eu ressuscitar de entre os mortos. Digam a ele que quem manda nas ações da minha vida sou eu. E em João 12, quando os gregos mandam aquela comissão até Jerusalém, está aqui em João, no capítulo 12, deixa eu ver exatamente, o texto está aqui no verso 20, João 12, 20, em diante, quando os gregos querem fazer uma oferta a Jesus, e a oferta eu já falei muitas vezes sobre ela, não está no texto bíblico, mas em tradições paralelas muito sérias, que dizem que a oferta era do rei de Edessa, para Jesus mudar para lá e ficar protegido das ameaças de morte. Ele disse: não, se precisamente eu nasci para este dia, para essa finalidade, para essa hora, para esse propósito, dói, mas eu encaro. Minha alma está angustiada, porque eu sei que eu estou pisando na sombra da cruz. É angustioso, mas é minha cruz, eu vou encará-la. E eu não a desprezarei, antes a acolherei. Eu mesmo me entrego. A minha vida, ele diz, escrevendo no Evangelho, quando quem escreveu o Evangelho de João escreveu acerca disso sobre ele, falando: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para a entregar, tanto quanto eu tenho autoridade divina dada por meu Pai para reavê-la. E Pedro diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que as garras da morte não puderam contê-lo, ele explodiu a morte de dentro para fora. E aqui se diz: o Filho do Homem será entregue. Porque ele se deixou entregar.
Porque ele diz, vai, o que tens de fazer, faz-o depressa, Judas. E ele mesmo disse, olha, estão vindo aí os representantes do príncipe desse mundo. E eles nada têm em mim, e ele nada tem em mim. Chegou a hora, todavia. E vocês precisam saber disso. Vocês não sabem quando o Filho do Homem virá. Mas a pergunta é, você sabe o que o Filho do Homem fez por você na cruz? Você sabe e vive e toma posse, se apropria, portanto, do benefício, do que está feito, realizado, consumado e é irreversível em seu favor na cruz? É isso que você precisa saber, é isso que você não pode negociar. E se você souber disso e não negociar isso, a religião acaba com o seu poder de controle e de dominação, e essa pastorada toda não tem onde agarrar em você, porque você está livre. Está feito, está consumado, eu estou perdoado. Eu sou cidadão da Jerusalém celestial, da dimensão futura, a vida eterna já me habita. Eu sou ovelha de Cristo Jesus, eu tenho um pastor que não trai. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele me conhece pelo nome e eu sei quem ele é. Eu conheço a voz dele e ele sabe quem eu sou. Essa é a minha segurança, essa é a minha garantia, esse é o meu poder, essa é a minha coragem, essa é a minha força. Sabei, portanto, isto, que a cruz vai ser erguida por deliberação de entrega feita por mim mesmo. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a entrego, eu a dou.